Galerinha, página... Eu não pedi? Não, 11 não. Só 10. Página 10 sim. Questão 2. Um termômetro é encerrado dentro de um tubo de vidro onde se faz vácuo. Suponha que o vácuo seja perfeito e que o termômetro esteja marcando a temperatura ambiente de 25 graus Celsius. Depois de algum tempo, a temperatura ambiente se eleva a 30 graus Celsius. Observa-se então que a marcação do termômetro... Tu entendeu a ideia? Vácuo, ou seja, não tem nada ali dentro. Aí tem um termômetro, está marcando 25 graus Celsius porque o ambiente estava a 25 graus Celsius. Aí depois o ambiente acaba se aquecendo e indo para 30 graus Celsius. Ele pergunta, o que vai acontecer com o termômetro? Legal, parabéns, ele vai se elevar. Por quê? Mas para que um objeto entre em equilíbrio térmico com o outro, tem que calor fluir, né? Do corpo mais quente para o corpo mais frio. Quando esse calor atingir o corpo mais frio, ele vai se manifestar em aumento de temperatura, né? Como que a energia do ambiente vai chegar até o termômetro? Poderia ser por radiação? Legal. Condução não pode ser. Nós vamos estudar condução, convecção e radiação. Condução é a transmissão de calor de átomo para átomo. Um átomo começa a vibrar mais, o vizinho começa a vibrar mais. E aí o vizinho vibra mais, e o vizinho vibra mais. E aí a agitação vai contaminando os vizinhos. Isto é a condução. Como tem vácuo entre o ambiente e o termômetro, condução está eliminada. Convecção é a transmissão de calor que, por exemplo, ocorre na sala de aula quando o condicionador de ar está ligado. O ar quente sobe, é sugado pelo refrigerador, esfriado e cuspido, frio. E o ar frio desce preenchendo a sala de aula, se quisermos resfriar o ambiente. Tudo bem? O ar quente sobe, o ar frio desce. E essa movimentação de ar é chamada convecção. O vento é um exemplo de convecção. A convecção não vai existir, porque entre o termômetro e o ambiente existe, então não tem o porquê a matéria se mexer ali dentro, transmitindo calor. Mas também existe a radiação, ou irradiação. É a maneira como a energia do Sol chega até a Terra, pelo vácuo. Então, se tu fizesse essa comparaçãozinha, a Terra é uma coisa cercada por vácuo. Se o Sol aumenta a quantidade de radiação emitida, a temperatura da Terra aumenta, certo? Então daria para perceber que mesmo com a presença do vácuo, o termômetro entraria em equilíbrio térmico. Parabéns! Eleva-se também e tende a atingir o equilíbrio térmico ambiente devido à transmissão de calor por radiação, porque condução e convecção não são possíveis no vácuo, como nós falaremos futuramente. Página 11, pedi página 11? Não. Vou pelo menos ler o que o autor diz. As opções a seguir podem ser classificadas como propriedades termométricas ou não. Explique. A altura de uma coluna líquida pode ser usado como propriedade termométrica? Sim, o termômetro de bulbo, o líquido se dilata, a coluna aumenta. Sensação ao toque. Não, porque a gente às vezes toca um objeto que está na mesma temperatura do outro e pela maneira como a condução de calor ocorre, um objeto pode parecer mais frio que o outro mesmo não estando, né? Devido ao coeficiente de condutibilidade térmico das substâncias ser diferente. Cor do objeto. Não falei do termômetro que é um adesivinho que muda de cor quando a criancinha fica febril? Comentei com vocês? Então tu vê, a cor do objeto pode ser usada como maneira de inferir a temperatura. Vou ler agora do cara. Letra A, a altura da coluna líquida. Sim, quando a temperatura se altera, provoca uma variação do tamanho do líquido, que permite fazer marcações ao longo de um tubo, indicando a temperatura, de acordo com a altura da coluna líquida. Alguns líquidos, como mercúrio e álcool, são melhores para esses fins do que outros, como água. A água congela, certo? A água evapora. O álcool também evapora mais rápido que a água, então um termômetro de álcool nunca vai medir temperaturas superiores à temperatura de ebulição do álcool, que se eu não me engano é 76, por aí, 70 e poucos. Manda. Não, se eu quiser medir água, eu quero cozinhar.
lá em casa, eu quero fazer ovos pochê. Aí a água vai ter que estar a 85 graus, nem sei o que isso é, entendeu? Aí então, na verdade, eu tenho que ter um termômetro culinário que não pode ser com álcool, porque ele vai estourar se eu pegar o termômetro. Temperatura ambiente. Não, temperatura ambiente não teria problema fazer um termômetro com álcool. Não teria problema nenhum. Quando a coisa inflamável é inflamável no estado sólido, líquido e gasoso, sempre? Bonita a tua pergunta. Eu diria que não tem substâncias que no estado sólido vão ser muito resistentes à chama. Mas quando no estado líquido, que permite a movimentação das moléculas, né, vão queimar facilmente. Então, na essência sim, se a reação química ocorre num estado físico, poderá ocorrer em outro. Mas a maneira como, a velocidade com que a queima vai ocorrer, tem a ver com o estado de agregação, certo? Por isso que um gás explode e o líquido só vai pegar fogo na sua superfície, o líquido não explode. Quem explode é o gás que estava acima da superfície do líquido. E o material sólido, ele vai queimar só localmente, né? E aí não vai ter movimento de massa para alimentar o fogo que já consumiu o material que foi queimado. Por isso que combustíveis sólidos, eles são mais fáceis de controlar, digamos assim, a queima dele do que combustíveis de outro tipo. Por isso mesmo, os primeiros foguetes eram de combustível sólido. Certo? Bacana a colocação. Sensação ao toque, não. Apesar de frequente estimar-se a temperatura pelo nosso toque, ele não é uma forma confiável para se encontrar temperatura. Um exemplo que torna isso evidente é colocar a mão em uma bacia com água quente e outra em uma bacia com água fria. Depois de colocá-las em uma bacia com água morna, para uma mão a água parecerá fria e para a outra a água parecerá quente. Viu que legal o experimento dele? Bota uma mão na água quente e outra na água fria. E depois bota as duas mãos na água morna. Uma vai dar uma sensação ou toque diferente da outra, para a mesma temperatura. Certo? Legal? Ou seja, ele está mostrando que o corpo humano usa uma comparação, né? Para dizer o que é quente, o que é frio. Legal. Cor do objeto, sim. Não é para qualquer objeto que a cor é uma propriedade termométrica, mas o nível de incandescência de um metal ou a cor de uma chama, por exemplo, podem ser usados para encontrar a sua temperatura. Olha que legal. A explicação que eu dei foi totalmente distinta, né? Embora confirme também que a cor pode ser usada. Mas tu falou Qual? também do freio do carro. Que fica incandescente, sem problema. Mas eu não, né? Mas nessa explicação de agora eu não conectei com isso, né? Ele conectou. Outra, qual tu acha que é a parte da chama que tem maior temperatura? A amarelinha ou a azulzinha? Ah, tá certo. O azul tem uma frequência maior. Frequência maior só pode significar que as moléculas estão vibrando com mais intensidade. A chama azulada, ela é muito mais quente do que a chama amarelada. Ótima. Desculpa a demora, meu amor. É que eu não entendo quando ele diz propriedades termométricas. O que tipo assim, como é que eu vou definir o que é uma propriedade termométrica? Propriedade termométrica é uma propriedade do objeto usado como termômetro que varia de uma forma conhecida com a temperatura. Assim, medindo esta propriedade, eu posso inferir a temperatura. Exemplos de propriedade termométrica são a altura de uma coluna líquida, pressão de um gás, que varia com a temperatura, corrente elétrica que percorre um resistor, que varia com a temperatura, radiação infravermelha emitida por um corpo, que varia com a temperatura. Então, isso são propriedades termométricas, propriedades que os objetos têm, que variam de acordo com a temperatura e me permitem mapear a temperatura conhecendo esta relação. Perguntou do bobo, fala meu amor, já me atrasei para te perguntar. É porque fala que tem aquela história tipo, quente, cor fria. Só que daí fala que o azul é uma cor fria. Que legal. Olha que legal a pergunta da colega. Observem que existe uma distinção, então, né, entre o que nós culturalmente resolvemos chamar de quente e de frio e o que a física aponta. Olha, se nós pegarmos um ambiente frio, um lugar muito frio, congelado, a cor dele vai tender muito mais ao azul, ao cinza. E um ambiente aquecido, principalmente se a gente aquecer o ferro a ponto de ele ficar rubro, as cores, o próprio fogo geralmente ele é mais amarelado do que azulado. Porque o fogo de uma fogueira, ele não tem grande oxigenação, a fogueira não recebe uma grande quantidade de oxigênio, e eu não tenho uma alimentação de combustível
muito boa porque é um combustível sólido, como a gente estava comentando, né? Os sólidos eles demoram mais a queimar do que o líquido e o gás. Ou seja, intuitivamente as pessoas tendem a achar que uma coisa vermelha lembra algo quente, enquanto uma coisa azulada lembra algo frio. Eu acho justo isso, do ponto de vista cultural. Se nós formos olhar para uma luz que está sendo emitida por um corpo, como nós sabemos que do vermelho para o violeta a frequência aumenta, uma cor azulada, ela foi gerada por uma partícula que está vibrando numa frequência maior do que uma cor avermelhada. Por isso que eu posso fisicamente dizer que uma chama azulada é mais quente do que uma chama avermelhada. É a distinção entre o que a cultura popular vai agregando, né, na nossa vida e o que a ciência foi lá e mediu, certo? Não estou te dizendo que os corpos azuis são mais frios que os corpos que são mais quentes que os corpos vermelhos. E o contrário também não é verdade, certo? Mas eu concordo que numa situação de aquecimento normal, cotidiano, a cor vermelha vai aparecer mais, certo? Nos fazendo entender isso, né? Que o vermelho é uma cor quente. E tu falou da chama, depois do azul ela vai ficar em que cor? Ela deveria ficar violeta e depois ela ficaria com uma cor que o nosso olho não enxerga. Mas, na verdade, o espectro eletromagnético que vai das ondas de rádio aos raios gama são cores diferentes, se nós formos pensar. E a gente só enxerga uma parte dessas cores, as outras a retina humana não capta, certo? Mas tem um detalhe que eu preciso contar para vocês. Apesar de a luz azulada indicar uma temperatura maior que a luz avermelhada, a radiação eletromagnética que mais transmite calor é o infravermelho. O ultravioleta transmite mais energia, porque tem maior frequência. Energia essa que pode danificar as tuas células. Lembra o ultravioleta? Mas o infravermelho, apesar de menos energético, carrega mais calor. Energia térmica. Ou seja, ainda corrobora para a ideia de que o vermelho é o quente. Porque o infravermelho carrega mais calor do que o ultravioleta. Não mais energia, mas mais calor. Olha o que eu estou te dizendo. Que uma chama vermelha pode estar emitindo mais infravermelho do que uma chama azul. Então, de longe, eu posso sentir uma chama vermelha um pouco mais quente do que uma chama azul. Mas a vibração das moléculas lá na chama vai ser maior no azul do que no vermelho. E isso foi uma coisa foda do cara entender. Por que quando eu continuo aquecendo os objetos, por que não aumenta infinitamente a taxa de infravermelho dele? Por que uma hora começa a cair a quantidade irradiada? Isso foi uma coisa difícil de entender. Mas é uma coisa que a gente só vai estudar em física moderna. Radiação do corpo negro, etc e tal. Show de bola as perguntas. Então, tecnicamente, também, depois do aquecer um metal, que o ponto de fusão dele seja, sei lá, o maior do mundo, Tungstênio. depois do rubro, ele fica violeta. Ele ficaria alaranjado, amarelo, verde, azul, violeta. Para depois começar a brilhar numa outra cor que nós não saberíamos dizer o nome. E quando chega a violeta, normalmente ele já está mudando de estado, né? Muito antes disso. Muito antes disso. Mesmo o tungstênio, ele vai, antes de ficar alaranjado ou esverdeado, ele já vai ter fundido. Então nós nunca vamos ver um metal quente ao amarelo ou quente ao azul. Vai estar sempre ao rubro no máximo, depois disso ele funde. Outra coisa que eu preciso aproveitar o embalo, já que está tão curioso. Cada átomo emite uma luz de uma frequência específica. Porque a maneira como o átomo emite luz tem a ver como a eletrosfera do átomo é constituída. Lembram que a emissão de luz de um átomo é um elétron que volta ao orbital de origem e cospe um fóton. Quer dizer que a maneira como a tua eletrosfera é constituída tem a ver com a maneira como os fótons que tu cospe são. Por isso que eu sei a constituição do Sol, lembra? Eu pego a luz que vem do Sol e decomponho ela num prisma. Aparecem as cores do arco-íris e aparecem pequenas manchinhas nessas cores. Cada manchinha daquela é a característica de um tipo de átomo. Por isso que eu sei a constituição do Sol sem nunca ter ido lá, decompondo a luz dele. Já ouviram falar em aparelhos chamados cromatrógrafos? Se eu pegar o cabelo de uma das meninas e botar nesse aparelho cromatrógrafo, pontinha por pontinha, pedacinho por pedacinho, eu sei o que ela comeu.
até anos atrás, quando a ponta do cabelo estava sendo constituída. Eu sei se ela come sucrilhos, se ela come carne, o que ela come, porque o cabelo dela fica contaminado pelas substâncias que ela se alimentou. Se usou droga, dá pra saber qual tipo de droga e que intensidade de uso foi. Que loucura, né, cara? Então tu vê, pergunta pro Martinho como é que foi o esquema dele quando ele foi entrar na polícia. Pergunta pra ele onde é que rasparam ele, pra poder achar, porque ele não tem cabelo, né? Né? E aí tem que fazer análise, tem que ver se ele usava droga nos últimos anos, tem que fazer uma análise. Parece que pegaram da sobrancelha, um pouquinho de pelo da sobrancelha, pra poder fazer análise química, e botando nesse aparelho cromatógrafo, eu faço esses átomos brilharem, emitirem luz. Captando essa luz, eu sei que tipo de átomo tinha dentro daquela amostra. Que foda, hein, cara? Que ninja, né, que é a ciência. Ah, eu adoro. Sem problema. Vamos, depois dessa discussão da página 11, vamos para a próxima. Professor, só mais uma coisa. Como que a febre não vai estar ultravioleta quando o objeto está brilhando? Como é que a gente vê então? Não veria essência? Ó, sabe o dia nublado? O dia nublado que tu foi pra praia e tomou um torrão? Tu só tava vendo um pouquinho da luz que atravessava as nuvens, mas tinha um outro tipo de luz que tu não enxerga. Ultravioleta, que tava batendo na tua pele. Então, na verdade, a gente não enxergaria. A gente não enxerga o ultravioleta. Só se usar uma máquina para converter isso numa cor. Certo? Senão, não enxerga. Página 13.